Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer aqui uma informação para aqueles pais que adoram a educação do Japão e às vezes não se dá conta do que é a educação japonesa. Eu estive em uma reunião que aconteceu ontem, hoje é dia 4 de setembro, foi ontem dia 3 de setembro, e eu observei, né? Não tem como não dizer que a, que a escola japonesa ela tem um padrão meio que de militar, né? São dados comandos, você precisa sentar em determinada posição, ficar de pé em determinada posição, falar, enfim, é um ritual assim que lembra muito o exército. Eu, como servi o exército, eu entendo um pouquinho disso, né? Dessa observação, né? Você consegue relembrar. E saiu uma matéria na Kyodo News que um especialista em educação, né, que não sou eu, mas um especialista em educação, que é o japonês Naoki Ogi, ele rotulou as escolas do Japão de inferno intimidador e disse que a competição excessiva para entrar em escolas de prestígio prova ser um fator negativo para a saúde mental das crianças. Abre aspas, é inevitável que as crianças no Japão tenham baixa autoestima e não tenham uma sensação de felicidade, fecha aspas, disse o doutor. Olhando para o futuro, o relatório da Unicef disse que a crise do coronavírus em curso aumentará os desafios enfrentados pelas crianças. Abre aspas, o que começou como uma crise de saúde se espalhará e atingirá todos os aspectos das economias e sociedades, fecha aspas, disse o documento. Abre aspas, as crianças não sofrerão os piores efeitos diretos do vírus para a saúde, mas, como sabemos por crises anteriores, elas serão o grupo que experimentará os impactos negativos de longo prazo de forma mais aguda, fecha aspas. Eu li a matéria no finalzinho, então eu vou pegar aqui o comecinho da matéria. As crianças japonesas tiveram a segunda pior classificação de bem-estar mental entre 38 países desenvolvidos e emergentes devido à baixa satisfação com a vida e a alta frequência de suicídio, disse um relatório da Unicef na quinta-feira. Embora as crianças japonesas sejam em primeiro lugar em saúde física e vivam em condições econômicas relativamente prósperas, casos de bullying nas escolas, bem como relacionamentos difíceis com membros da família, levam à falta de bem-estar psicológico, concluiu o Fundo das Nações Unidas para a Infância. O relatório, somente crianças na Nova Zelândia tiveram classificação pior do que no Japão, em termos de bem-estar mental. O relatório intitulado, abre aspas, Mundo de Influência, compreendendo o que molda o bem-estar infantil nos países ricos, fecha aspas, analisou 3 categorias principais: bem-estar mental, saúde física e habilidades acadêmicas e sociais, usando os dados coletados antes do novo coronavírus, ou melhor, antes da pandemia. Levando em consideração as 3 categorias, a Holanda liderou a lista, seguida pela Dinamarca e pela Noruega. O Japão ficou em 20º, os Estados Unidos em 36º e o Chile classificou-se em pior posição entre as nações incluídas. As conclusões do documento foram baseadas em estatísticas da ONU, cobrindo membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da União Europeia. Em 2018,
A Holanda relatou a taxa mais alta de crianças de 15 anos com alta satisfação com vida. Satisfação com morte. Com 90%, enquanto a Turquia ficou em último lugar, com apenas 53%. O Japão ficou em segundo lugar, com 62%. No Japão, uma média de 7,5 em 100 mil adolescentes de 15 a 19 anos cometeram suicídio entre 2013 e 2015, enquanto a taxa de suicídio na Nova Zelândia foi a segunda maior, 14,9. A Grécia teve a menor taxa de suicídio, de 1,4, enquanto a Lituânia teve a maior, de 18,2. Enquanto isso, o Japão registrou a taxa mais baixa de obesidade, com apenas 14% das pessoas com idade entre 5 a 19 anos classificadas como sobrepeso ou obesidade em 2016. Os Estados Unidos tiveram a taxa mais alta, de 42%. A proficiência acadêmica e habilidades sociais, o Japão ficou em 27º lugar. Embora as crianças japonesas tenham ficado em 5º lugar em proficiências em leitura e matemática, elas ficaram em 2º lugar no que diz respeito à confiança e fazer amigos com facilidade, com apenas 69% dos alunos de 15 anos dizendo que se sentiam assim, apenas melhor do que os 68% relatado por crianças chilenas. O Japão teve a menor taxa de desemprego em 2019 entre os países incluídos. E a taxa de crianças que vivem na pobreza ficou em 18,8% abaixo da média de 20%. Bom, o que a gente pode extrair disso daqui? É que se a gente pegar um pouquinho, gente, não estranha essa lente azulada, que é o seguinte, eu estou usando óculos agora porque eu passo um bom tempo na frente do computador e passo um bom tempo lendo. Aí tem esse negócio estragando a vista, né? Então eu tive que fazer essa mudança para não ficar cego logo. O que a gente pode extrair disso? Primeiro ponto, assim, não é fazer comparações, né? Porque daqui a pouco vem aquela pessoa e fala assim, e o Brasil, como é que é? Bom, o Brasil é um país subdesenvolvido que ficou na mão de políticos que não tinham interesse em desenvolver a educação, enfim, os interesses dos caras eram outros, independente do partido que estava lá. E para mudar alguma coisa no Brasil vai levar muito tempo, tá? Isso não é coisa de 2 anos, 4, 5, isso é coisa de 20, 30 anos para que o Brasil possa melhorar. Isso se nada atrapalhar aí, né? Se não vier nenhuma dessas ideias loucas que está acontecendo no mundo. Mas voltando aqui para o Japão, o que a gente pode entender com isso? Bom, se os japoneses têm uma dificuldade tão grande, imagine os brasileiros, né? O que eles passam, né? Porque tem brasileiros que chegaram aqui e estão se adaptando ainda com a educação. É triste, é lamentável, porque a gente vê uma perspectiva de futuro muito tensa para essa juventude, né? As crianças de hoje. E aí a gente vê a baixa taxa de natalidade, e a gente vê, né? Tá aí nas informações, né? Do que está acontecendo, né? As políticas adotadas por esses caras, né? São os políticos, né? São os caras que governam esse país, né? É o que eu costumo dizer, né? Pessoas que não se preocupam com quem governa o país, não tá a par da política que são adotadas. Ouvi falando em política, eu fiquei sabendo que o vídeo, Mosquitinho passou por aí dizendo que o Japão pretende vacinar todos os que vivem aqui no Japão, e eles vão se partir daquilo que a Organização Mundial da Saúde tem decidido. Sei lá, viu, cara? Esse negócio é meio esquisito. Bom, mas enfim, fica aí só um alô para você que é pai, né? Tem pai, mãe, tem filho nas escolas japonesas, nas escolas do Japão, que vocês fiquem atentos,
principalmente quem não domina o japonês, né? Esses dias, conversando com minha filha, eu não estou inserido na cultura japonesa porque eu não domino o idioma japonês. E eu fiquei sabendo algo sobre Hamamatsu. Hamamatsu, na época da Segunda Guerra, ela teve 90% do seu território, né, da região de Hamamatsu destruída. E eu não tinha a menor ideia disso. E não foi só Hamamatsu, né? Teve mais. As que tiveram consequências maiores foram com a bomba, com bombas atômicas, né? Com bomba atômica. Mas teve outras cidades, né, que sofreram com outro tipo de bombardeio, né? E Hamamatsu, cara, teve 90% da sua região destruída. Olha que loucura. Bom, mas isso aí é outro assunto para outro vídeo, tá bom? Forte abraço para vocês. Eu espero que vocês pais possam, nós, né, melhor dizendo, nós pais possamos estar atentos e ajudar os nossos filhos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.